O relator do TSE da ação que pode caçar a chapa Dilma Temer, o ministro Herman Benjamin, liberou o processo para a votação em plenário que deve ocorrer dia 6 de junho. Ontem, o Ministério Público Eleitoral entregou parecer pedindo a cassação da chapa, a inegibilidade de Dilma Rousseff por 8 anos e a perda do mandato do presidente Michel Temer. Falando no PMDBista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Vera Magalhães, o Luiz Fux, ele decidiu mandar para julgamento no plenário da Corte uma ação que deve determinar se Temer pode ou não ser investigado durante o mandato. Ainda não há prazo para Temer ir à votação. Começa esse tema com você. O futuro de Temer nas mãos aí do TSE ou do Supremo Tribunal Federal, Vera? Pois é, veja que o ministro Luiz Fux mandou ao plenário essa discussão de uma ação que é do PDT sobre se podem ser iniciadas as investigações ainda que Temer não seja processado no decorrer do mandato presidencial por um tema anterior ao seu mandato, né? Isso é decorrente aí de algumas interpretações, de alguma jurisprudência, Patrick. No caso, o decano da corte foi um que concordou com essa interpretação de que ele pode sim começar a ser investigado, porque as provas poderiam se dissipar, poderiam se perder, em que então a investigação pode correr agora e, no entanto, ele seria processado no término do mandato. Eu acho que isso não vai passar na corte, eu acho que é uma interpretação muito aberta. Até hoje no Jornal da Manhã, o Ives Gandra foi contra, né, essa interpretação. Ele disse que seria o mesmo que você julgar um piloto em pleno voo, quando ele, né, comete ali algum problema. Primeiro tem que pousar o avião e depois julgar. Mas eu acho que isso não vai ser o entendimento majoritário na corte. Quanto ao TSE, eu acho que ainda não tem data marcada, tá? Posso estar enganada. Eu acho que existem aí algumas sugestões de data, mas isso vai depender do Gilmar Mendes voltar e definir a data do julgamento, que pode ficar, na verdade, para a segunda quinzena de junho, é o que eu tenho ouvido mais. Eu não sei dessa informação de que estaria marcado já para o dia 5 ou 6. Mas o que eu sei, e aí de apuração de bastidores, é que sim, os aliados do Temer passaram a defender que isso seja julgado logo. Até falei isso hoje aqui de manhã, no Jornal da Manhã, porque eles acham que tem os votos para dissociar o Temer da Dilma no julgamento da chapa. E a nossa turma lá do Rio de Janeiro? Eu começo com você, Andreasa. O que você acha aí dessa questão? Primeiro, sobre a decisão do ministro Fux de levar essa questão ao plenário, acho boa, urgente. O pedido do PDT, a ação do PDT, é bizarra. Tá? Tem um entendimento jurídico, tem uma jurisprudência, sempre tem. Procura quem encontra. Mas é bizarro. Significa o seguinte: vamos começar a investigação agora. E é evidente que é uma finalidade política, desestabilizar um pouco esse governo. Então vamos com ela, tá? Deixa ela prontinha. Aí no dia 31 de dezembro de 2000 e sei lá quando acaba o mandato do 18, termina o mandato do Temer. No dia seguinte, se for o caso, aceita-se a denúncia e começa a investigação do ex-presidente, né? Ex-presidente, né? Ou seja, isso vai ter que ser remetido, salvo engano, à primeira instância, né? Que bizarrice é essa, né? A Constituição expressa, nesse caso, o presidente da República não pode ser investigado durante o mandato, senão por fatos ocorridos durante o seu mandato. Ponto final. Ponto final. Os partidos políticos reclamam da interferência do Supremo, né, do Judiciário, no Congresso, nas funções parlamentares, mas são eles os primeiros a oferecer essas brechas, né? É toda hora esse tal de PSOL, essa tal de rede que não tem um vereador, mas todo dia entrando com ação para tratar de matéria que deveria ser resolvida no Congresso, no Supremo. Dá nisso, vai empoderando o Supremo. É ridículo, esses partidos são ridículos. Deixa eu só fazer uma correção a mim mesma aqui, pessoal, antes do Madu falar. Já está mesmo confirmado, o Gilmar Mendes mesmo, fora do país, confirmou a data do dia 6 para o início do julgamento da chapa Dilma Temer, tá? Pode se desdobrar em até 4 sessões, dias 6, 7, 8 e 8 à noite. Oi, diga. Só para falar sobre o TSE, me permita, Madu, claro, porque eu não falei. Só queria complementar isso. É curioso.
Claro, é curioso a recomendação do Ministério Público Federal Eleitoral, porque pede a cassação da chapa, né? A Dilma se tornaria, nesse pedido, inelegível, como a Vera disse, por 8 anos, né? Aquilo que ela deveria ter acontecido por ocasião do impeachment e graças ao golpe do Ricardo Lewandowski, do fatiamento, não aconteceu. Isso volta à baila agora. E o Temer não. O Temer não se tornaria inelegível, segundo a recomendação do Ministério Público. O que isso significa? Que se a chapa for cassada, e aí em 30 dias o Congresso precisa convocar eleições indiretas para presidente, o Michel Temer, cassado, chapa cassada, poderia se candidatar a presidente por via indireta. Olha que país, hein? Mas que loucura, que loucura, que barbaridade. Vamos ouvir o nosso Marcelo Madureira sobre essa questão. Você acha que tem alguém lá em Brasília que acredita numa cassação da chapa, ô Madu? Pois é, eu me coloco no papel do cidadão normal brasileiro. Hoje o cidadão normal brasileiro está provavelmente desempregado, querendo que a vida dele melhore alguma coisa, né, e se vê perdido aí nesse emaranhado jurídico. O que a gente quer é chegar pelo menos são e salvo até 2018. E entre hoje, né, do dia 16 de maio até novembro de 2018, parece que você tem 200 anos pela frente, porque, como dizia o Betinho, né, quem tem fome tem pressa no tempo, e o tempo passa muito devagar. A situação, a meu ver, no país, da economia, das pessoas, da sociedade, é cada vez mais dramática. Ao mesmo tempo, a gente tem que resolver todo esse imbróglio aí que o PT e o PMDB nos colocaram, porque eu acho o seguinte: eu acho que nenhum brasileiro tem a menor dúvida que as últimas eleições foram ganhas de uma maneira absolutamente irregular. Não foi a última, 2014 só não, a anterior, 2010 também. É o que mostram todas essas averiguações, todas essas investigações da Operação Lava Jato. Ou seja, o governo que a gente tem aí, a presidente, que já foi afastada, felizmente, e o vice-presidente que assumiu, compõem uma chapa que se elegeu de uma maneira irregular, né? Isso é verdade. Agora, por outro lado, o Brasil vive uma situação calamitosa. O que vai acontecer? Enquanto você não resolve esse troço, o país não sai do atoleiro, não anda para frente. Você não tem o menor clima de segurança, econômica, nada. Isso tudo, na minha visão do cidadão comum, é desalentador, é quase desesperador. O que a gente vai fazer? Porque tem que resolver essa coisa toda, porque, por outro lado, numa democracia, a Constituição é a última tábua de salvação. Não podemos sair 1 milímetro da nossa Constituição, temos que respeitá-la. Vai começar o tal julgamento. Aí você fica, vai até o final, não vai, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Uma coisa eu posso garantir: do jeito que as coisas estão, do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, o pior vai acontecer, que é o não acontecer nada. É a gente continuar patinando nesse fundo do poço até 2018, com Temer, sem Temer, com um mandato tampão de alguém. Enfim, isso que é extremamente preocupante. Nós estamos presos num labirinto jurídico institucional e, o que é pior, ninguém sabe para que lado está a saída. Os aliados do presidente Michel Temer, inclusive seus advogados, acreditam que seja possível, com a nova composição do TSE, obter um placar favorável a ele. Seria um placar de 5-2, na estimativa desses interlocutores aí do Temer. Eles acham que, então, por isso é bom tirar logo da frente esse processo e aí concentrar esforços na reforma da Previdência. Por isso que eles mudaram a estratégia, que era de procrastinar, e agora passaram a ser de tentar julgar. Diga. Inclusive, essa recomendação do Ministério Público já traz em si uma separação. O encaminhamento de separação. Eu imagino que a defesa do Michel Temer veja isso com bons olhos, seja um indicativo de encaminhamento, porque afinal de contas, porque se a chapa é única, Dilma se torna inelegível por 8 anos e Temer não. O que os diferencia é algum nível de conhecimento, algum nível de participação
na captação de recursos ilegais para a campanha. Então, talvez por aí já haja uma linha de defesa para Michel Temer, né? Exato, e eles vão se pautar muito também pelas delações da Mônica Moura, do João Santana, para mostrar que os contatos eram feitos com a Dilma, com o Vacari, com o Edinho e não com o Temer. E a própria Dilma, na sua defesa, falou que ela que foi responsável por arrecadar a maior parte dos recursos, então eles devem usar um pouco esses argumentos de que ele não participava do dia a dia financeiro da campanha. Diga, Madu. Vera, não, mas você acredita em sã consciência que o PMDB não fazia caixa de campanha também, não tinha arrecadadores? Não acredito nem em sã consciência, nem dopada. Estou falando só que essa vai ser a linha de argumentação deles. Não acredito, não, eu estou fazendo uma provocação, evidente que eu sei que você não acredita. Não, mas eu estou fazendo uma provocação para cima dos nossos espectadores, ouvintes e tal, porque a gente, o teu raciocínio está perfeito. Agora, olhando assim a floresta, o que você vê é o seguinte: a chapa era Dilma Temer, né? A caixa era única, e vai dizer que o PMDB, né, o bom e velho PMDB, não ia aproveitar o ensejo, né, a ensancha, como se dizia, da eleição para fazer caixa, seja para financiar a eleição propriamente dita, seja para botar no próprio bolso, né? E o candidato, o Temer, né, assim como Dilma e Lula, não estavam cientes do que acontece nos bastidores e tal. Ah, pelo amor de Deus. Eu fico assim... Fala, Andréasa. Console-me, André. Não, e para assinar embaixo o que está dizendo, é uma chapa eleita e reeleita. Tá? Quer dizer, a reeleição, nesse caso, pressupõe sucesso, né? Pressupõe ciência, pressupõe uma parceria, uma sociedade bem-sucedida, que você quer reeditar para o bem, né? Infelizmente escasso, e para o mal também. Esse sobra. Ele vai querer posar de vice decorativo também no aspecto aí da justiça eleitoral. Jurídico, né? É isso. Bom, gente, vamos falar Eu acho... Vai lá, Madu. Não, só para concluir, Patrícia. Não, se o Temer fizer o que a história reservou para ele, promover minimamente as reformas que podem ser feitas nesse pequeno período de tempo que ele tem aí, ele já fez o que ele pôde fazer pelo Brasil e pronto, cara. Sossega, Temer.